que a graça e a paz de Cristo permaneça com todos. Convido você, por gentileza, para abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, começando no primeiro versículo. Livro de Atos dos Apóstolos, começando no primeiro versículo, seguindo até o quarto versículo. Amém? Amém. Só quem encontrou, dá um amém forte aí. Aleluia. Glória a Deus. Então quem encontrou aqui também, dá um glória a Deus aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Pode sentar, esteja à vontade. Glória a Deus por este momento importante de podermos falar da palavra de Deus. Eu costumo dizer que para mim é um privilégio poder estar aqui, utilizando este púlpito, para poder falar da palavra do Senhor, porque não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Eu sou apenas um instrumento aqui para transmitir esta palavra de Deus para a nossa vida. E nesta noite que nós estamos celebrando, claro que o aniversário da igreja já foi no dia 24 de janeiro, mas o nosso culto e a nossa comemoração está sendo feita hoje, dia 28, porque dia 24 foi meio de semana, né? Então nós estamos hoje aqui celebrando a Deus por este momento, essa data marcante de 92 anos de Igreja Adventista da Promessa. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui que tem 92 anos ou mais nessa noite? Ninguém, né? Então a igreja é mais velha do que você. Glória a Deus. Do que todos vocês que estão aqui, né? E muito mais do que alguns ainda que são mais jovens. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar, mas eu gostaria de primeiro dar os parabéns aqui para o povo promessista, para todos vocês que vieram aqui nesta noite, mesmo que você é convidado, não faz parte desta igreja, também parabéns por estar aqui conosco, adorando a Deus, louvando ao Senhor aqui neste lugar, onde nos reunimos para esta finalidade. O tema de hoje é Espírito Santo, o Deus que está sempre com a igreja. Amém? Vocês podem ficar à vontade para glorificar, para dizer amém, para dizer aleluia, tá bom? Porque isso é muito bom. Uma aguinha. Muito bom. Deus que está sempre com a igreja, o Espírito Santo, né? Esse tema é retirado aqui do livro de Atos, é um texto muito conhecido por muita gente, por toda a igreja, e até às vezes pessoas que não são crentes, mas já ouviram esse texto. Obrigado, pastor. E a gente sempre tem familiaridade, né, com essa palavra que o Espírito Santo foi um dia derramado. O livro de Atos é um livro escrito por Lucas, um apóstolo, né, de Jesus, um discípulo, e ele escreve esse livro por volta do ano 70 da era depois de Cristo. E o livro de Atos, ele registra muitas histórias importantes, muitos eventos importantes da igreja. Talvez, se nós disséssemos assim, não o livro Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, quem sabe ficaria até melhor, né? Mas é chamado de Atos dos Apóstolos, mas porque foram movidos pelo Espírito Santo, e assim então eles fizeram tudo que se registra aqui. Eventos importantes foram registrados, porém o que eu acho mais importante e mais empolgante de todos esses eventos é, sem dúvida, a chegada do Espírito Santo.
o momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Essa promessa, irmãos, é uma promessa muito antiga, profetizada lá pelo profeta Joel, né, por volta do ano 800 a.C., e ela leva aproximadamente 830 anos, ou mais de 830 anos, para se cumprir. Então a gente olha e vê assim que é uma promessa que ultrapassa gerações. Algumas gerações inteiras passaram esperando, aguardando essa promessa. Mais de 800 anos. E o que eu acho bonito é que o povo estava lá, esperando a promessa de Deus. Pessoas já tinham morrido, alguns já tinham partido, e outros continuavam ali ainda aguardando, sendo alimentados por esta promessa gloriosa, esperando na certeza de que Deus cumpriria a sua promessa, como sempre cumpriu tudo que prometeu. Amém? Deus, Ele não é de deixar as promessas sem serem cumpridas. Todas as promessas dEle foram cumpridas, porque é um Deus que promete e cumpre. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que Jesus, Ele teve todo o seu ministério, desenvolveu o seu ministério no poder do Espírito Santo. Sabia disso? Jesus, Ele desenvolve o seu ministério no poder do Espírito Santo. Quando você olha Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó: e Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado para o deserto. Amém? E depois lá no mesmo capítulo, versículo 14, diz assim, ó: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Então Jesus, ele já desenvolveu o seu ministério sob a ação do Espírito Santo, ali no domínio do Espírito. Então a gente vai olhar e vai entender, irmãos, que o Espírito Santo, ele é muito importante na vida da igreja de Cristo. Como todos nós sabemos, a vida é assim, ó. Nós somos almas viventes. A Bíblia diz que quando Deus foi formar o homem, Ele pega o pó da terra, Ele faz ali um corpo, um boneco, né, de barro, porém não tinha vida, era inanimado. E o que Deus faz então? Ele pega aquele boneco, Ele assopra o fôlego de vida em suas narinas, e a Bíblia diz assim: e ele tornou-se alma vivente. Amém? Então quando a gente olha para esse texto aqui, dá até arrepio, né? Porque você olha e percebe assim, que um corpo sem espírito, ele é morto. Se tiver o corpo, mas não tem o espírito, não tem o fôlego, não tem a respiração, é morto. Assim também, irmãos, uma igreja que não tem a ação do Espírito Santo é uma igreja morta. A igreja precisa ter a ação do Espírito Santo. A igreja precisa viver sobre a ação e a unção do Espírito. Por isso, queridos e queridas, nós precisamos cultivar o Espírito Santo que vive dentro de nós. Precisamos cultivar esse Espírito Santo que sai vivo dentro da nossa vida, porque é Ele que nos move, é Ele que nos domina. Imagine um ser humano sem o domínio do Espírito. Ele faz coisas terríveis neste mundo. Mas quando é dominado pelo Espírito Santo, quando tem o domínio de Deus na sua vida, então ele faz aquilo que agrada e que glorifica o nome de Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que quando Jesus está instituindo a sua igreja, começando o seu trabalho com os seus apóstolos ali, que eles queriam já sair para pregar o evangelho, falar de Jesus, ele fala assim, ó: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa, aguardem que vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ter poder, e vão ser minhas testemunhas em todos os lugares que vocês andarem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele não deixou que a sua igreja saísse para evangelizar sem antes dar-lhe o seu Espírito. E depois disso, depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja lá no Pentecostes, depois daquele dia que a igreja foi agraciada pelo Espírito Santo, nunca mais o Espírito Santo deixou a igreja. Amém? Nunca mais ele deixou, porque a Bíblia diz para a gente que
o Espírito Santo, ele vive dentro de nós. Amém? Que eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo, que ele mora na nossa vida, e esta é uma realidade indiscutível, irmãos. Então por isso a gente vai pensar aqui nessa noite com um pouco mais de profundidade sobre este tema importante aqui, Espírito Santo, Deus que está sempre com a igreja. Talvez você poderia colocar assim, o Deus que vive na igreja. Amém? Porque quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que vem à minha mente é que esse Deus que está sempre com a igreja, aquele que a visitou um dia e nunca mais a abandonou, esse Deus, ele é missionário. Amém? Você crê que o Espírito Santo é missionário? Atos 2, versículo 2, deixa isso bem claro, quando diz assim, ó, e ele veio. Glória a Deus. O texto diz para a gente, irmãos, que ele veio ali, né? É importante lembrar que o Espírito Santo, ele já existia, já estava ativo, né? No meio do povo de Deus. Lá no Antigo Testamento você já vai ver, desde a criação, a presença do Espírito Santo, né? Diz que Deus criou a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo já está presente desde o início da criação. Vários textos do Antigo Testamento mostram para a gente a presença do Espírito Santo. E Jesus, em todo o seu ministério, ele tem a presença do Espírito Santo ali na sua vida. Só que depois do Pentecostes vai acontecer uma coisa muito interessante aqui. Depois daquele dia lá do Pentecostes, vai acontecer algo extraordinário, porque depois disso, as coisas iriam ficar um pouco diferentes. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha e usava algumas pessoas para profetizar, usava algumas pessoas para falar alguma coisa, alguns falavam e depois nunca mais eram usados. Então o Espírito Santo ele vinha e depois ele voltava. Mas agora, depois do Pentecostes, ele começaria a habitar na vida das pessoas. Amém? O Espírito Santo começaria a habitar na vida das pessoas, e não somente vir e depois voltar. A sua presença seria permanente e não temporária. Ele estaria para sempre conosco, irmãos, já que nós somos o templo do Espírito, já que você é o templo do Espírito, já que ele habita na sua vida, então ele habita na sua vida para sempre. E quando Jesus está para ser ascenso aos céus, ele promete para os seus discípulos e diz assim, ó, João 14, verso 16, eu vou enviar para vocês um Consolador. Amém? Parece que quando Jesus está para ser ascenso aos céus, João capítulo 14 narra isso, os discípulos estão ficando um pouco meio entristecidos, preocupados, porque o seu mestre está para partir. Daí ele diz lá assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já lhes teria dito, porque eu vou preparar-vos lugar. Glória a Deus, irmãos. Então, ele fala isso para alegrar o coração dos discípulos, e ele diz no versículo 16, que enviaria um Consolador, que ficaria para sempre com ele. Então o momento da chegada do Espírito Santo, ele marcou uma nova etapa na vida do povo de Deus. A chegada do Espírito Santo marca a história, a chegada do Espírito Santo marca a vida das pessoas. Quem já foi batizado no Espírito Santo sabe que é uma experiência extraordinária, ímpar na vida da pessoa que já recebeu essa graça de ser batizado. A sua vida mudou em muitos aspectos. Amém? Porque o Espírito Santo ele muda, ele transforma, ele convence, ele faz a gente agir de forma diferente. Por isso é que esse Espírito Santo, ele não veio logo após a subida de Jesus, mas o texto diz que foi no dia do Pentecostes. Sabe o que era isso? Uma festa que acontecia em Jerusalém, uma festa dos judeus muito famosa, e quando a festa acontecia, a cidade ficava repleta de pessoas, cheia de gente para aquela festa, e ele escolhe exatamente este dia para vir.
porque ele é um missionário. O Espírito Santo escolhe um dia que Jerusalém estava com uma plateia internacional. Gente de vários países, de vários lugares ali estavam para a festa, e então o Espírito Santo se manifesta no meio deles, e diz a Bíblia que naquele dia, Pedro faz um discurso, onde quase 3.000 almas se convertem a Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por isso que eu digo que ele é missionário, porque ele escolhe o momento certo. Todas aquelas pessoas que ali estavam, todos aqueles que foram para Jerusalém, especialmente aqueles que estavam lá no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas, que receberam o poder de Deus, a chama do Espírito na sua vida. Essas pessoas, quando voltaram para as suas terras, voltaram para as suas casas, elas não voltaram mais como elas chegaram ali, mas elas voltaram, irmãos, com a chama do Evangelho acesa dentro dos seus corações, com a chama do Evangelho ardendo dentro da sua vida, e eles não se continham, eles precisavam falar do Evangelho, eles precisavam anunciar a Cristo, falar de Jesus em todos os lugares, por onde quer que eles andassem. Que Deus faça isso nessa noite conosco, que Deus acenda em nosso coração a chama ardente do Evangelho, onde nos incomode para pregar a palavra de Deus, para mostrar que somos cheios do Espírito Santo, porque anunciamos também a palavra de Deus. Que o Senhor faça isso no seu coração hoje, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, além de ser missionário, o Deus que está sempre com a igreja, ele é glorioso, amém? Glória a Deus, é glorioso, irmãos. Dizer que o Espírito Santo é glorioso implica dizer que ele é do céu e não da terra. Olha a sequência do versículo, porque no versículo 2 aqui eu comecei e fala assim: então ele veio, né? E a sequência fala assim: veio do céu. Repete comigo assim, ó: veio do céu. De novo, bem forte: veio do céu. Glória a Deus, o Espírito Santo veio do céu. A Bíblia diz que veio do alto, como chamas de fogo, línguas repartidas como que de fogo, que desceu ali sobre eles e foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Infelizmente, existem algumas religiões, como por exemplo o budismo, a confissão positiva e algumas outras, que dizem assim, que o poder que o ser humano precisa está dentro dele, e ele só precisa despertar o poder. Eles falam que o poder que o ser humano precisa está dentro dele, só precisa despertar, acordar esse poder. Mas o Pentecostes, irmão, deixa claro para a gente que o poder que nós precisamos, que o poder que o ser humano precisa, o poder que a igreja de Cristo precisa, ela vem do alto, ele vem do céu, ele desce sobre a nossa vida e nos enche de poder do alto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele não é uma força apenas como alguns pensam, né? Nós que temos conhecimento da palavra de Deus, sabemos que o Espírito Santo, ele é Deus. Amém? Fala assim: Espírito Santo é Deus. Glória a Deus, é isso aí. Ele é Deus. Tem um texto que deixa isso muito claro, lá em Atos capítulo 5, a partir do versículo 3, né? Quando tem uma conversa entre Pedro e Ananias, e que fica claro ali que o Espírito Santo é Deus, porque ele fala assim: você, Ananias, está mentindo não para o homem, mas está mentindo para Deus. E ele se referia ao Espírito Santo, que estava ali presente, ouvindo e sabendo tudo o que estava acontecendo. Então fica muito claro para a gente, irmãos, que o Espírito Santo é Deus, que ele é glorioso, que ele veio do céu sobre a nossa vida, e saber disso precisa encher a nossa vida de temor e tremor. Porque você não está diante de um ser humano, você não está diante de uma mera pessoa como você, não. Estamos diante do Deus glorioso. Aleluia, aquele Deus que veio do céu, que desceu sobre a nossa vida e que permanece em nossos corações. Amém? Ele é missionário, ele é glorioso e ele é também imparcial. Amém?
Deus que está sempre com a igreja, Ele é imparcial. Se você olhar aqui para a palavra de Deus, ó, o Espírito Santo, Ele não veio para uma classe especial de pessoas, Ele não veio para uma classe privilegiada, né? Para alguma placa de igreja. Não, nós vamos ver que o Espírito Santo, Ele veio para todos. Fica evidente, claro, quando olhamos para a palavra de Deus e diz assim, ó: todos os que estavam naquele cenáculo foram cheios do Espírito Santo. Todas aquelas pessoas que ali estavam, independentemente do seu país, da sua raça, do seu tipo, ele foi cheio do Espírito Santo naquele dia. Deus não escolhe pessoas para habitar. Ele habita em brancos, negros, pobres, ricos, adultos, crianças, homens, mulheres, idosos, jovens, estudados, analfabetos. Ele habita nas pessoas, porque Ele é imparcial, porque Ele não escolhe pessoas para habitar, irmãos. Realmente, esse é o nosso Deus. Sabe em qual coração que Ele não habita? Naquele que não abre o coração para recebê-lo. Ele só não habita naquela vida onde as pessoas não abrem a vida para receber o Espírito Santo, porque apesar de ser Deus, Ele não é intrometido. Ele não entra na sua vida se você não quiser. Ele não entra no seu coração se você não der lugar para Ele. É preciso que a gente abra mesmo o nosso coração com toda a sinceridade para receber a promessa do Consolador. Amém? Para receber a promessa gloriosa em nossa vida. Ele usa na igreja dons que reparte sobre cada um para aperfeiçoar a igreja. Diz a Bíblia que Ele dá dons aos homens, Ele distribui entre a igreja conforme a sua vontade, para que a igreja seja perfeita. Ninguém que busca a presença de Deus volta vazio. Ninguém que chega perto dele, busca ele e pede com sinceridade, volta vazio. Não, irmãos, mas o próprio Jesus diz assim, ó: aquele que busca, encontra. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, queridos, podemos com isso concluir que o Deus que está sempre com a igreja é missionário, porque Ele veio na igreja primitiva, Ele começou a igreja, Ele iniciou ali essa igreja e deu poder a ela para continuar com a sua missão. O Deus que vive na igreja é glorioso, porque vem do céu e não da terra, Ele vem do alto e não de baixo, Ele não é natural, mas Ele é sobrenatural. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Deus que está sempre com a igreja é imparcial, porque atua em todos sem distinção, e está sempre pronto para habitar em nosso coração. Basta abrirmos e dizer: Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Muito bom saber disso, irmãos. E a Bíblia diz mais ainda, ela diz que esse Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence os corações, que convence o coração do ser humano, que faz a mudança completa na vida de todas as pessoas. É Ele, não é o pregador, não é o que ministra o estudo bíblico, não é aquele que entrega o folheto. Não, é o Espírito Santo que vai lá dentro do coração, move e transforma o coração de todas as pessoas que a Ele aceitam. E hoje Ele quer fazer isso com você. O Espírito Santo, o Deus que é missionário, glorioso e imparcial, hoje Ele quer também que a sua vida seja diferente, que ela seja transformada, que você que ainda não experimentou esse poder maravilhoso, não experimentou ainda a satisfação da salvação em Cristo Jesus, que ainda não tem essa certeza da salvação em sua vida, quero te dizer que Ele quer hoje fazer uma obra especial e maravilhosa na sua vida e no seu coração. Amém?